Estamos no ar. Estamos no ar. Bora lá. Bom, Daniela, como é que tá? Tudo Tô bem, tranquilo? você, graças a Deus, tô bem. Hoje a gente vai começar o nosso canal, né? Primeiro vídeo do Projeto Filhos Amados, né? Então vamos falar um pouquinho do projeto, depois a gente entra no assunto de mãe narcisista, tudo bem? Legal, bacana. Então, pessoal aí que estiver assistindo, né? Vou me apresentar. Eu sou André Luiz Paciornik, sou psicólogo aí, né? Do projeto Filhos Amados, né? Trabalhamos aí para ajudar o pessoal, mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas acho que seria legal primeiro, né? Acho que a história de como surgiu o projeto é muito bacana. Podia contar um pouquinho para a gente, Daniela? Acho que seria legal. Eu vou contar. É uma história um pouco complexa, comprida, né? Porque ela começa desde quando eu nasci, né? Aquela historinha de que mamãe não me aceitou. Sim. Desde a infância, desde muito pequena, eu percebia que tinha alguma coisa diferente na minha mãe, a forma como ela me tratava. Eu olhava as famílias das minhas amigas, eu percebia uma mãe mais amorosa e que na minha casa não tinha. E aí, com o tempo, eu fui tentando entender tudo aquilo. E quando eu já estava grande, já, né, depois dos 20 anos, eu, sofrendo bastante, fui buscar respostas, né, lendo livro, fazendo cursos, e em um dos livros, né, eu percebi, lendo um livro, e nesse livro falava sobre vitimização, eu percebi que eu estava nessa posição, né, de vítima, que ela me vitimizava, mas eu também me vitimizava, porque eu não queria sair daquela posição, eu não entendia, foi totalmente inconsciente que eu estou ali, né? E depois desse livro, eu tive um insight, eu falei, meu Deus do céu, quanta coisa eu deixei de fazer e viver por conta dessa situação, né, de ter uma mãe narcisista, e que eu queria fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas, né? Que as pessoas não precisavam passar por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, para poder ter outras profissionais, ter pessoas que pudessem ajudar ela. Vivemos no cativeiro. E se libertar do cativeiro não é fácil. E o projeto nasceu para isso, para poder apoiar essas pessoas, para ela poder se libertar e viver a sua própria vida, viver feliz, viver em paz, que acho que todo mundo quer, né? Sim, com certeza. Nossa, super bacana, assim. Eu me lembro, assim, até quando a primeira vez que você entrou em contato comigo, a gente começou a conversar, você me contou sobre o projeto e tal, né? Assim, muito legal. Assim, já de cara, eu já achei muito bacana, assim, e sou muito feliz, assim, por estar participando junto aí com todo mundo aí e ajudando mesmo essas pessoas. E a gente estava fazendo as contas esses dias, né? De pessoas entre as pessoas que já passaram pelo projeto e que o projeto está ajudando, né? Tem aí mais de 160 pessoas já. Sim, Né? sim. Um ano de projeto, o projeto está fazendo esse mês de agosto, um ano já, né? Mas passa Olha que muito bacana. rápido, nem parece. Tipo, o mês de agosto veio com esse aniversário já veio com a abertura do nosso YouTube, do nosso canal. Então, é um presente para todo mundo, não só para nós também, porque a gente vai poder falar, né? Falar mais próximo de todo mundo, porque o YouTube aproxima. E é um ano de muito trabalho, muita dedicação, de muito amor, porque tudo que eu faço, tudo que todo mundo faz no projeto, eu percebo que é com amor, é com carinho, é com respeito. E eu também estou muito feliz de ter você e todas as outras pessoas. Tem bastante gente feliz, né, sendo tratada e reconhecida, né, que esse é o mais importante, acolhida. E a gente está aí, e tem mais coisas pela frente, mais projetos vindo para a gente poder ampliar e ajudar mais gente. É isso Posso aí. esquecer de falar, você já falou do likezinho pro pessoal, dá um like, curta o nosso Isso. canal, né? Compartilha.
se inscreve, ativa o sininho, né, que é muito importante para as outras pessoas saber da gente, descobrir mais sobre o narcisismo. Então, quanto mais a gente compartilhar aí, mais pessoas a gente vai poder ajudar. Isso aí, pessoal, dá aquela força para a gente, dá um like e bota aí nos comentários também o que né, se vocês já tinham ouvido falar nesse assunto, se já conheciam o projeto ou não, né, se já tinham ouvido falar sobre mãe narcisista, sobre, né, sobre isso que a gente vai abordar aí. E é isso aí, contamos com vocês aí para a gente fazer cada vez mais e melhor. Né? Muito bom. Bacana. E qual é o tema de hoje, André? Bom, acho que a gente pode falar um pouco sobre, né, afinal de contas, o que é a mãe narcisista, né? Porque tem gente que não consegue identificar, né? Uhum, sim, porque realmente ainda é um tabu, né? Você mexer, assim, você falar da mãe, né? Você falar do pai, ainda é um tabu muito grande, né? As pessoas ficam receosas, têm medo, enfim, né? Mas acho que é muito legal a gente falar, né? Tanto sobre a questão do transtorno de personalidade narcisista, né? Que é uma psicopatologia, né? E que pode acometer qualquer pessoa, né? Homem ou mulher. Né? E essas mulheres que sofrem de transtorno de personalidade narcisista, elas em algum momento elas podem se tornar mães, elas podem engravidar, elas podem ter filhos, né? E elas vão criar esses filhos tendo esse transtorno de personalidade, elas vão passar isso para os filhos. Né? O transtorno de personalidade ele é questão biológica ou sistêmica do sistema? Como é que funciona isso? É muito interessante, porque a gente costuma dizer que as psicopatologias, né, elas são multifatoriais, elas têm algo mais sistêmico. Né? Existe, muito provavelmente, uma questão genética, né, uma predisposição genética, mas também o transtorno de personalidade, né, a personalidade ela é formada durante o crescimento, né, da pessoa, o desenvolvimento. Então, o tipo de família que ela tem, né, influencia muito, se é uma família estruturada ou não estruturada. Normalmente, a gente vê que as pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, elas vêm de famílias muito estruturadas, onde a violência é muito presente, né? As crianças normalmente não têm um ambiente seguro ali, onde elas se sintam seguras para construir, para se desenvolver, para construir uma autoestima, uma autoimagem, né? Então, a gente sabe que é algo mais sistêmico. É importante saber disso, né? Porque as pessoas, a maioria das pessoas não entende que o narcisismo ele vem por conta da situação que você vive à sua volta, né? Tipo, aquela pessoa é assim porque ela é assim. Não, tá errado. Ela é assim porque existe todo um contexto atrás, né, dela, Sim. que faz ela ficar daquele jeito fora a vontade própria, né? Porque isso não justifica, né? Isso não justifica. Eu fui extremamente abusada, né, pela minha mãe e eu não sou igual a ela. Vamos dizer assim, a personalidade da pessoa, né? Ela influencia os comportamentos. Né? Então, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela vai ter comportamentos, né, diferentes de outras pessoas. Por isso que até, como você comentou no início, né, que você percebia a diferença entre a tua mãe e outras mães. Né? Isso é uma coisa
que a gente ouve muito, assim, conversando, né, com os filhos, com as filhas, que têm as mães narcisistas, né, essa questão de perceber, né, por que as outras mães fazem tal coisa e a minha mãe A mãe é não diferente, faz. né? É Porque as outras mães, exatamente de repente, isso. são mais carinhosas E a e a minha minha não mãe, é, né? né, abertura para que as pessoas entendam, Entenda. né, que, que quando a gente fala de mãe narcisista, a gente está falando de uma mulher que tem transtorno de personalidade narcisista. Existem os pais narcisistas também, né, Também, os homens mas é muito que menor. Eu têm vou te esse, falar que a das né? pessoas que a gente faz a triagem, né? Tem a triagem de todos os pacientes. E Uhum, a porcentagem de pai e de mãe uhum. das pessoas que a gente já recebeu não se compara. Até uma coisa interessante para o pessoal que estiver assistindo, comenta aí se você de repente conhece algum caso, né, já ouviu Exatamente. falar Pai, assim de mãe narcisista, pai narcisista, pai. né, que são na verdade pessoas normais, né, homens e mulheres aqui, né, como você falou, né, a questão no nosso caso que a gente vê principalmente mulheres que são portadoras desse transtorno de personalidade narcisista, né? Uhum. E que se tornam mães, elas dão à luz e se tornam mães, né? Mas o fato de se tornar mãe não cura o transtorno, né? A pessoa não deixa de ter o transtorno por se tornar mãe. A diferença é que ela vai direcionar para os filhos, o que de repente antes ela direcionava para outras pessoas na sociedade, ela vai direcionar para os seus filhos, para as filhas, né? Principalmente, acaba sendo o mais comum, né? E ela vai direcionar para essas filhas. Mas acho que é legal a gente quebrar esse tabu, né? De achar que a pessoa se vocês estiverem assistindo aí e acharem que eu estou falando, enfim, né, ficarem bravos com o que eu estou falando, tudo bem, faz parte. Mas eu acho que é importante quebrar esse tabu Tem que de quebrar. que a pessoa virou mãe, virou pai, de repente vira santo, né? Deixou de ser um ser humano normal, né? Vira santo e a partir dali tudo que faz é correto, Tá é certo. certo e está tudo bem, Não, né? tá tudo E bem. não, Não tá tudo bem. com Ninguém merece ser certeza, né? maltratado. Espera um pouco. E é importante a gente quebrar esse tabu, né? Uhum. Romper com essa ideia de que pai e mãe é perfeito, não erra, né? Então, assim, ajudar, né, as pessoas a entenderem que quando uma filha, um filho, disser, olha, a minha mãe é diferente das outras mães, a minha mãe me maltrata, a minha mãe me calunia, a minha mãe, né, é abusiva, né, é difícil conviver, a convivência em casa com a minha mãe, a gente dá mais ouvido para É essas mais filhas, para esses vazão filhos. porque o filho está falando, né? Porque é como se a gente é chamado de ingrato. Então acho que, né, realmente isso, né? Quando um filho, uma filha falar algo sobre a sua mãe, sobre o seu pai, né, a gente ouvir com mais respeito, com mais atenção Mas e dá não atenção, né? desmerecer de cara, Porque a gente né? não tem Isso, ouvido, né? exatamente. As pessoas não ouvem a gente, Uhum, não sim. aceitam que somos chamadas de ingratas, né? Porque os filhos é como se a gente tiver, como não, né? Nós somos obrigados a aceitar o que o pai e a mãe fala, né? O que o pai e a mãe obriga, sem direito à réplica, né? Tipo, por que que eu tenho? Não pode questionar, assim, a impressão que eu tive a vida inteira não posso questionar, eu tenho que engolir aquilo e pronto. Não, eles não me respeitam, mas eu tenho que respeitar. Tipo, não é nada recíproco, né? É tipo uma questão de obrigação, Uhum. mas de lá para cá não vem nada. Sim, Né? com certeza. Acho que por isso que
que realmente a gente, né, tá nessa batalha de conscientizar a sociedade, né, e acho bacana, né, falar que, assim, como a personalidade narcisista, ela tem essa coisa de que fora de casa, na frente de outras pessoas, né, ela tem essa coisa de parecer incrível, maravilhosa, né, assim, acima de qualquer suspeita, né? Uhum. E dentro de casa é um contexto completamente diferente, Não né? existe. É Aquela como se pessoa que tirasse está fora não existe aqui dentro. exatamente, é muito isso, né, que, que a gente vai ouvindo, né, vários relatos, a tua própria história, né, você, melhor do que eu, você conhece isso na prática, né, Sim, sim. de, de, que, de que fora de casa é uma coisa, dentro de casa é completamente diferente, né, e as pessoas que conhecem ela fora de casa, né, acham que o problema realmente tá com a filha, Tá no né, filho, quando, né? Porque com o filho, com a o filha. filho tá falando mal da mãe. Nossa, você tá falando mal da tua mãe? Não, eu tô falando mal da minha mãe, tô falando quem ela é de verdade, né? Essa é a realidade Uhum, que eu vivo dentro da minha casa. E aqui fora não é aquela pessoa que tá boazinha, legal, é prestativa, né? Que está aqui fora não está dentro da minha casa, né? É diferente, né? E aí a uhum, gente entra na questão da filha, né? A gente falando, uhum, mudando o assunto, falando da filha, porque a filha não é ouvida, né? Os filhos não são uhum, ouvidos, não são validados, tudo que sofre, tudo que a gente sofre é como se fosse castigo obrigatório para se tornar gente, uhum, né? E isso não é legal, nem um pouco, porque ninguém nasceu para ser castigado, nem sofrer horrores. Por mais que não tenha é, agressão física, mas a psicológica é uhum, gritante, né? Não dá para uhum, medir, porque como tem o vínculo, como tem o vínculo de sangue, acha que pode fazer o que quiser, né? Sem que você tenha o direito, né, de dizer não. Isso é uhum, uma coisa que nenhum filho pode, tipo, é o que elas querem e você tem que aceitar e pronto, acabou. Se não aceita, nossa, é um show tremendo. E muitos filhos passam a vida inteira, uma vida inteira, uhum, vão embora, né, daqui, que a gente tem uma historinha aí uhum, que é muito triste, né, de uma das nossas pacientes, assim, uhum. sem poder Sim. cuidar, né, sem poder Uhum, viver aqui é, uhum. em paz, né, poder Sim. enxergar a vida como ela realmente é. Né? Uhum. Sim, e acho interessante, assim, né, quando, assim, já que a gente está falando das filhas, né, dos filhos, é interessante a gente pontuar, assim, né, quando a gente diz, assim, tem que ser o que elas querem, né, o que as mães narcisistas querem, e os filhos não podem se opor, a gente está falando de coisas, assim, que, né, algumas coisas que a gente está acostumado a ouvir, de histórias que a gente conhece, né, a gente está falando, por exemplo, de filhas que, por exemplo, têm a sua aparência ali mudada à revelia, né, pela vontade da mãe, e coisas ridículas, por exemplo, né, muitas filhas relatam ali que essas mães elas costumam cortar os cabelos, né, assim, bem baixinhos, Andréa, né, compram minha, roupas eu parecia um assim. menino. Barbado. Uhum. Esse tipo de relato que a gente ouve Well, muito, né? Que elas vestem as filhas como se fossem meninos, obrigam elas a andar desse jeito, né? E elas não têm direito ali a se interessar pela feminilidade, a ter curiosidade sobre a coisa de se maquiar, de ver a mãe fazendo, e ela não tem o direito de se interessar por aquilo, querer fazer igual, né? Então são coisas assim que a gente está falando, né? De filhas que são submetidas à humilhação pública,
né, que recebem pouquíssimo afeto, né, que ficam sempre esperando um gesto de carinho que nunca vem, mas são muito cobradas e muito culpadas, né? Então, é É um desse tipo peso de coisa que a gente está gigantesco. falando, quando a gente diz que, né, quando a gente fala de filhos e filhas que têm que se submeter e não podem reclamar, né? É desse tipo de coisa que a gente está falando. Eles têm que se submeter a esse tipo de coisa e não têm o direito de questionar, de reclamar, de perguntar, mas por que que, né? Por que que eu tá cortando meu cabelo? Por que que tá me vestindo assim, né? Aí essa criança vai para a escola, vê as amiguinhas ali, né? Cabelo comprido, penteado, arrumada, né? E essa criança ali que a mãe veste de menino chega na escola, né? Então são coisas assim que a gente está falando, né? De abusos, né? Acho que essa, Eu queria falar. felizmente aí, né? O projeto vem aí para justamente, né? Acolher essas filhas e esses filhos que passaram pela mesma coisa que você passou, né? E felizmente hoje tem, né? Aonde procurar por ajuda, né? E aí também tem um outro fenômeno que é interessante, também continuando, né, sobre os filhos, aí as filhas, a questão de que, mesmo quando se descobre, né, quando se entende a questão da mãe narcisista, tem aquele lado que parece que custa acreditar que é isso mesmo, né? Assim, não consigo acreditar que a minha mãe seja assim, né? Eu Tem demorei. alguma coisa assim, É, né? a fase da negação, né? Porque a gente nega de que você está vivendo isso, né? De aceitar, de acreditar que ela não te ama. Como assim a minha mãe não me ama? Ela não te ama, né? E aí a gente tem que falar, como é que uma pessoa que não ama nem ela mesma vai amar alguém? Né? São coisas que a gente Sim. precisa aprender sobre elas. É que elas não amam nem elas mesmas. Então ela não me ama também. Né? Ah, ela ama o dourado? Uhum. Também não. Ah, não, não ama Uhum. ninguém, não ama nem ela mesma. Então a gente, como Uhum. a última live que a gente fez, a gente falou sobre isso, né? Sobre como elas são cordeiros em peles de lobo. É o contrário, não é Uhum. lobo em pele de cordeiro, é cordeiro em pele de lobo. Tipo, elas se transformam no super, super poderosos, mas no fundo não tem nada de poderoso dentro deles ali. É bem fragmentado. Uhum. Bem... Mas ali para as filhas também, né, tem esse momento aí de negação, né? Que é basicamente, acho que um luto, né, da ideia da mãe como as outras mães, né? E você tem que se dar conta de que a tua mãe nunca vai ser igual às outras mães, né? Nunca vai ter aquele comportamento de mãe que você espera, né? Uhum. Assim, a vida inteira, né? Que ela tenha. E acho que é muito isso, né? Assim, no sentido que você realmente começa a cair a ficha de que, né? De que essa mãe ela é assim Ela é e de que assim. essa pessoa ela é assim e ela vai ser sempre assim, né? E aí entra mesmo nessa passa por essa fase da negação, A negação, né? né? De tentar Porque tem muita justificar. pergunta, muitas vezes, né, pessoas perguntando. Eu já vi bastante no Facebook. A mãe narcisista muda? Não, não muda. Não vai mudar nunca. Ela vai ser sempre do jeito que ela é. Ela, por mais que ela pode até saber Sim. que ela é narcisista, mas ela não vai mudar. Não vai. E se mudar, é uma Uhum. capa. Ela está fingindo, ela está mentindo. Uhum. Ela é assim, não vai ser diferente. E tem o outro lado ainda, né? Que as filhas sentem que são culpadas pelo comportamento da mãe, né?
Muito, muito. Eu me sentia muito culpada. Eu falava, o que é que eu faço para minha mãe de tão ruim que ela me trata tão mal? É uma pergunta muito comum. O que é que eu faço de tão ruim que ela me trata tão mal? Eu não fazia nada, assim. Eu sempre fiz tudo para ela para agradar, tudo, tudo, tudo. Aí até que chegou um momento que eu queria ter as minhas escolhas e eu não conseguia escolher coisas que eu gostava, porque se eu não gostar, se eu não aceitasse o que ela queria, ela ficava de cara feia para mim, ela fechava a cara e aí começava a negar tudo, aí ficava tudo difícil, ficava tudo complicado. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que eu fiz para poder não ser aceita, né? Tipo, o que eu fiz de errado? É bem essa a pergunta. O que é que eu fiz de errado? Isso a gente vê muito, né? Essa sensação, né? Que as filhas têm, né? Os filhos têm de que eles não são aceitos, né? Uma sensação de rejeição e eles se sentem nessa, como você falou, essa culpa, carregam essa culpa, né? O que eu estou fazendo para merecer isso? Né? Deve ter alguma coisa que eu estou fazendo, né? E aí, quando a gente, em terapia, a gente trabalha isso, né? E as filhas se dão conta de que, na verdade, elas nunca tiveram culpa por esse comportamento, né? Da pessoa narcisista, né? É algo libertador, né? Assim, acho que esse é um momento libertador. Quando a gente começa a entender que o problema não está em mim, né? Não tá no filho, está na mãe, o problema é dela, o problema está fora de você. Não há nada que você faça, não há nada, não há movimento nenhum que você faça no mundo que vai fazer ela feliz, que vai fazer ela mudar, que vai fazer ela ficar satisfeita, ou qualquer coisa com você. É a forma como ela lida com o mundo. E até entender, até você tomar consciência de tudo isso, muitas vezes você sai fragmentado, mas é libertador. Porque você começa a entender que o problema não sou eu, o problema é ela. Está fora de mim, né? Porque a gente tem essa mania, né, de nos conectar ao outro, né? Tipo, definitivamente, está conectado e é aqui. Está acontecendo aquilo ali, porque a gente está junto. Não é, está fora. Fora de você, é ela, o problema dela, não há nada que você faça. E ainda tem a questão, né, que ela pode melhorar um pouquinho com você porque ela quer alguma coisa, né? Algumas vezes na vida, claro, né, o que a gente faz influencia no comportamento do outro, mas quando a gente fala de mãe narcisista, né, que o transtorno de personalidade narcisista ele é uma personalidade psicopática, né, não tem, né, é a mesma coisa que se a gente trocar a patologia e pegar, por exemplo, uma psicose, uma pessoa que tem alucinações, né, que ouve voz e tudo, não é o que você faz, né, vai fazer com que a pessoa psicótica tenha um surto psicótico, né? É o que tá ela vai né, ela vai ter porque é a patologia que ela tem, que ela vai precisar tratar. Até fica na dúvida se o narcisismo já não está ali junto com uma psicopatia, com uma outra coisa junto, né? Porque é uma personalidade psicopática, né? Que ausência de empatia, né? Essas questões. Então, a culpa, nesses casos, não é das filhas e dos filhos, é do transtorno, da personalidade que a pessoa tem, e ela vai ser assim sempre. Não vai mudar. Então, acho que isso é algo... Esse é um sonho que os filhos têm que deixar de ter. Né? A gente tem uma esperança, é uma esperança que os filhos têm que deixar de ter. Não tem como mudar, eles não mudam, não têm vontade, não têm desejo, não têm ímpeto. Então, não sonhe com isso. Quem tem que mudar nessa relação é você. Né? Você, filho. O filho tem que mudar. O filho tem que sair de cena. Né? Sai da cena. Né? Sai do ambiente. Os filhos precisam trabalhar. Precisam ter o seu ganho, né? Para poder
conectar dessa mãe, parar de querer que ela mude para as coisas melhorarem, isso é muito comum. Se eu fizer ela mudar, as coisas vão melhorar. Não, vai mudar você, vai cuidar da sua vida, vai trabalhar, vai estudar, por mais que ela não queira e ela tente te atrapalhar, você vai ser mais forte e vai seguir o seu caminho, que é só assim que as coisas melhoram, né? Quando você se desconecta e não fica querendo que ela mude, porque a mudança não vai vir nunca. Então, se você ficar nessa, sonhando que um dia ela vai mudar e ficar tentando, você vai morrer sofrendo. Porque é um caminho que não tem volta, não é um caminho que você vai ficar seguindo a vida inteira e não vai ter resposta positiva nenhuma nunca. Né? Eu acho que, e aí você tocou num ponto interessante, que é a questão da independência financeira, né? Dos filhos e filhas de mães narcisistas, que como essas narcisistas, elas sabotam, né, o processo dos filhos que querem estudar, que querem ter uma profissão, que querem trabalhar, elas sabotam, né? Elas fazem coisas assim que de propósito para atrapalhar as filhas que estão estudando, né? Assim que estão fazendo, enfim, uma faculdade ou algo assim, né? Aquelas que estão buscando trabalho. Tem casos assim obviamente, né, por questões éticas a gente não pode entrar em detalhes, mas a gente sabe que tem mães narcisistas que elas vão até o trabalho das filhas, dos filhos, elas falam em verdade sobre os filhos no trabalho, né? Elas criam situações ali como sabotagem mesmo. Então você imagina, né, como é que essa pessoa vai conseguir construir uma independência financeira, né? André, elas deu um spoilerzinho agora do próximo vídeo, independência financeira e sabotagem da mãe narcisista. Isso, vamos falar mais profundamente, né? Vamos entrar mais nesse assunto que é muito importante, é libertador. Com certeza. Quanto mais você se concentra nessa parte, mais livre dessa situação você fica. Então, por semana vamos ter 2 vídeos, né? Um na terça, outro na quinta, e toda semana a gente vai fazer 2 temas diferentes. E quando der, a gente vai fazer uma live no Instagram. Beleza? Beleza. Só para a gente finalizar, então, não deixem de procurar a gente no Facebook, no Instagram e o site também. Tem o site também, www.projetofa.com.br. E lá beleza. O Instagram é Filhos Amados. @projeto Filhos Amados. Isso, @projeto Filhos Amados. Isso. E o Facebook é Filhos Amados. E o Facebook é Filhos Amados, isso aí. Então, não deixe de conferir, conheçam mais o trabalho e sigam a gente aí que vai ter novidades. Daniela, aquele abraço. Obrigada, André. Valeu. Você também. Tchau. Tchau.